Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre duas falácias da estratégia que nós já chegamos a falar em vídeos anteriores, mas eu gostaria de agora aprofundar um pouco nessa discussão, para que você entenda quais são de fato os motivos pelo qual esses conceitos de estratégia são errôneos. Então nós precisamos abrir a cabeça, entender por que eles são errôneos e começar a olhar para as outras partes da estratégia que são muito bem-vindos na administração pública brasileira. O primeiro conceito seria que a estratégia deve ser feita pelo topo da organização. E o segundo conceito seria o planejamento estratégico. Bom, para que a gente comece a entender como funciona a estratégia e como ela é aplicada nas organizações, precisamos ter em mente que a estratégia ela começa, de alguma forma, a ser atribuída às guerras. E depois da Segunda Guerra Mundial, alguns conceitos que eram atribuídos às guerras começam a ser incorporados pela administração de empresas. E muitos pesquisadores começaram a trabalhar os conceitos de estratégia para que fossem implementados. Alguns desses pesquisadores, que são chamados pelo Mintzberg e seus colegas no livro Safari de Estratégia como a escola do design. Esses pensadores acreditavam que a estratégia deveria ser implementada, deveria ser elaborada apenas pelo grande gestor da organização. Seria aquela pessoa que estaria no topo, na posição mais alta da organização. Seriam os CEOs, por exemplo, ou presidentes, ou o grande diretor-geral dessa organização. E depois, esse grande gestor seria responsável por passar as informações da estratégia que ele pensou para o restante da organização. E essa escola do design, além de trazer essa ideia de ser elaborada pelo topo da organização, ela dizia que a estratégia deveria ser simples, porque ela estava na cabeça de apenas uma única pessoa. É essa escola do design que desenvolveu aquela ferramenta tão conhecida chamada de ferramenta SWOT. Para nós, em português, essa ferramenta seria analisar o grande gestor da organização deveria analisar internamente e encontrar quais são as suas forças e fraquezas e olhar para o ambiente externo e encontrar quais são as oportunidades e ameaças. E aí esse gestor, na sua sala, no seu escritório, deveria analisar a organização utilizando essa ferramenta e pensar na estratégia a ser implementada. Outro ponto super importante dessa escola de pensadores é que eles, nesse modelo que o gestor pensa, verbaliza para que os outros implementam, é a primeira vez que traz a ideia de que quem pensa estratégia não é o mesmo que implementa. Então há uma separação entre a elaboração e a implementação. Bom, essa escola de pensamento de estratégia não foi muito além do que a gente acabou de conversar. E aí vem outro grupo de pesquisadores que de alguma forma trabalham com os mesmos conceitos que a escola do design. Eles vão ser chamados no livro Safari de Estratégia de escola de planejamento. Bom, essa escola também entende que a estratégia deveria ser elaborada no topo da organização, tá? Só que ela é um pouco diferente, porque ela entende que não é o gestor, o autogestor que deveria elaborar, o presidente, o diretor-geral, o CEO dessa organização. E por que ela acha que não necessariamente é ele que deve fazer a elaboração da estratégia? Porque a escola de planejamento, ela traz uma formalização muito grande. Ela entende que a estratégia não tem que ser simples, que nem a escola do design pensou. Ela acha que a estratégia tem que ser bem elaborada, muito formal. Então, eles vêm com a ideia do que seria exatamente o planejamento estratégico. É esse conjunto de técnicas e formas que vão dar a cara de um documento, que vai ser usado como base para a implementação dessa estratégia.
Bom, essa formulação toda de estratégia, além de tentar trazer, continua utilizando a ferramenta SWOT, por exemplo, para ver suas forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades e faz a anotação de tudo isso. E também eles começam a pensar na ideia de metas. E aí, como quantificar? Qual seria o objetivo dessa organização? E aí tudo é colocado num papel. Só que o problema é que eles acabam fazendo e utilizando muita energia para desenvolver um único documento, que seria a cara da estratégia dessas organizações. E quando eles começam a pensar em números, como é que os números seriam possíveis para quantificar as estratégias dessa organização, eles pensavam que eles poderiam controlar qualquer coisa que estava acontecendo na empresa, na organização. E aí, cada vez mais eles procuravam por números e números. Os números, que depois a gente vai ver um pouco mais lá na frente, mas o nome deles seriam os indicadores de desempenho dessa organização. Então, eles cada vez mais procuraram desenvolver números que, de alguma forma, dariam a sensação de controle para eles. E aí o ponto é o seguinte, eles deixaram, de fato, o conceito inicial de planejamento para fixar apenas em controle da organização. E aí ver se estava sendo implementado ou não a partir desse controle que eles mesmos implementaram. É tão forte essa ideia de formalização, de desenvolvimento desse documento que é chamado de planejamento estratégico, que eu mesmo gosto de dizer que essa é a burocratização da estratégia. Porque são diversos, é muito formal. E aí tem um pequeno problema. Como eles dedicam muito tempo, e isso ainda hoje é implementado em algumas organizações, especialmente no Brasil, como é preciso dedicar muito tempo para a elaboração desse planejamento estratégico, o grande gestor da organização, esse presidente, esse diretor-geral, ele não tem tempo para fazer isso, para ficar escrevendo documentos e pensando em números e vendo em controles. Então, começam a aparecer nas organizações a ideia do estrategista organizacional. E são, então, profissionais que vêm para a organização e atuam na organização justamente para o desenvolvimento desse documento, que seria o planejamento estratégico. E aí começa a virar uma febre nas organizações, vamos pensar, nos Estados Unidos, que é o grande pai da estratégia, e depois isso vai passado para o mundo todo, e as organizações do mundo todo que pensam em estratégia, na maioria das vezes, vão ter um departamento só voltado para a elaboração do planejamento estratégico e o controle que esse planejamento estratégico acaba exigindo. Então, esses estrategistas acabam sendo importantes nesse processo e também acabam aparecendo as consultorias voltadas para o desenvolvimento do planejamento estratégico. E aquele grande gestor que na escola do design pensava na estratégia, na escola de planejamento ele apenas aprova ou não o planejamento estratégico. Tá? Então houve uma pequena mudança na escola do planejamento com relação à elaboração. Quem elabora passa a ser esses estrategistas ou consultores. Mas aqui na escola do planejamento é mantida essa ideia de separação entre quem elabora e quem implementa. São pessoas diferentes. Quem vai implementar é todo o restante da organização. E é todo esse restante da organização que vai ficar sobre o controle desses planejadores. Bom, existem alguns problemas. Por quê? Esses estrategistas, eles não davam nenhuma autonomia para os implantadores fazerem a estratégia, implantarem a estratégia. Então, como eles não davam nenhum tipo de autonomia e esses implementadores deveriam cumprir à risca o plano, o que acontece? Essa formalização de estratégia, esse planejamento estratégico, ele vai ter dentro dele todos os passos necessários para que essa estratégia seja implementada. Então, o que acontece? Esse documento, e aí eu falo da formalização, ele vai ficando grande, complexo, cheio de números, de gráficos, como uma forma dos estrategistas de tentar manter o controle de como essa estratégia deveria ser implementada.
Bom, a gente está falando de um modelo de estratégia totalmente inflexível. Então, aqui você já teria condições de identificar, a gente está falando de estratégias pretendidas e deliberadas apenas. E é exatamente o que acontece na escola do planejamento. Não existe, eles não gostam da ideia de trabalhar com estratégias emergentes. Mas qual que é o problema? Se gasta tanta energia para desenvolver o planejamento estratégico que ele, na maioria das vezes, acabou sendo como uma moda fazer planejamento estratégico para longo prazo, né? Afinal, é muito trabalhoso de ser feito. Então, normalmente, os planejamentos estratégicos eles são desenvolvidos com uma base de 5 anos. Podem haver planos dentro do planejamento estratégico de 1 ano, né, que seriam os de curto prazo, de médio prazo 2 anos e longo prazo 5 anos. Qual que é o problema de fazer um planejamento estratégico com um período muito longo? O problema é, se a estratégia adotada ela é totalmente inflexível, ela não gosta de trabalhar com estratégias emergentes, é necessário que essa organização esteja dentro de um ambiente estável, dentro de um ambiente que não sofre mudanças. Porque se esse ambiente sofre mudanças, o planejamento estratégico não funciona. Né? Ele não é adaptável a essas mudanças pela própria natureza desse modelo de estratégia. Então, o que acontece? Com o tempo, esse planejamento estratégico passa a ser deficitário. Ele não acaba atendendo mais às necessidades da organização. E, de alguma forma, isso acaba impactando e desmotivando as pessoas que estão trabalhando na estratégia. Por quê? Vem um planejamento estratégico totalmente inflexível, com todos os passos ali limitados. As pessoas que vão trabalhar para implementar essa estratégia, elas não têm nenhuma autonomia para fazer mudanças. Conforme as mudanças do ambiente acontecem, ele passa a não ser interessante. Ele passa a não trazer os resultados que são esperados. E aí, como esse modelo de estratégia ele tem controles muito grandes com relação às pessoas que estão trabalhando nelas, essas cobranças vão ficando demasiadas e as pessoas não conseguem implementar, porque o plano está errado. O planejamento estratégico está atrasado. Ele não está conseguindo acompanhar essas mudanças no ambiente. Então, com o passar do tempo, as organizações começaram a perceber que o planejamento estratégico, na maioria das vezes, estavam trazendo armadilhas para as próprias organizações. E mais ou menos na década de 80, esse planejamento estratégico, esse modelo de planejamento estratégico, ele começa a ser criticado nos Estados Unidos. E uma organização especial, que é a General Electric, ela era a organização que mais defendia a ideia do planejamento estratégico e virou um grande exemplo desse modelo de estratégia. Só que na própria década de 80, ela começa a perceber que não está trazendo os resultados e eles acabam com esse setor voltado para o planejamento estratégico. Bom, aí começam a vir críticas de outros pensadores de estratégia para demonstrar que esse planejamento estratégico de fato não funcionava. E muitas são as críticas voltadas para isso. Primeiro, não é possível haver a separação entre quem elabora estratégia e quem implementa estratégia. Não há possibilidade, porque os dois precisam andar em conjunto. Na verdade, eles precisam ser feitos pelas mesmas pessoas. Por quê? Conforme você está ali no campo, trabalhando para implementar essa estratégia, você viu que houve uma mudança, você precisa refazer essa elaboração da estratégia. Por isso que exige flexibilidade e exige, na maioria das vezes, uma resposta rápida. Então, o ideal sempre é que a mesma pessoa que elabore passe a implementar a estratégia, ou quem implementa a estratégia passe a elaborar a estratégia. Esse seria o modelo ideal. Então, o planejamento estratégico já não consegue se adaptar a essa condição entre unir a elaboração da implementação. Uma outra crítica também que foi trazida é o autocontrole aplicado.
pelo planejamento estratégico, né? Que muitos números, muitas cobranças, muito trabalho voltado para poder dar respostas com relação a esses números, acabou tendo um desgaste muito grande por parte dos gestores que estavam sendo controlados, que são esses gestores que trabalhavam na implementação, né? Ter que elaborar muitos relatórios para provar ou não que eles conseguiram fazer o processo de implementação acabou desgastando eles, de uma certa forma. Ao mesmo tempo que aqueles que eram os elaboradores da estratégia, os grandes estrategistas e consultores, eles também passaram a ficar desgastados, porque a organização acabou não dando mais muita atenção para eles. E, de alguma forma, o clima organizacional dessas grandes empresas que adotavam o modelo de planejamento estratégico começou a não ser mais tão receptiva ao modelo de planejamento estratégico. Então, já na década de 80, já começaram a vir muitas críticas e mostrar essas armadilhas que estavam envolvendo o planejamento estratégico como um todo. E aí começa, então, a vir novos modelos de estratégia que nós vamos ter a oportunidade de conversar em outros vídeos. Para nós, por que é importante a gente entender sobre o que é o planejamento estratégico e acabar de uma vez por toda entendendo por que esses conceitos eram errôneos? Porque, de alguma forma, esse ainda é um modelo, o planejamento estratégico é um modelo de que a maior parte das organizações públicas no Brasil adotam como estratégia. E apesar de que há muito tempo já começam a vir outros modelos de estratégia, a gente ainda, em 2020, continua implementando esse mesmo modelo, que já é provado que não funciona. Na verdade, nesse vídeo, o meu interesse não é criticar os órgãos que adotam o planejamento estratégico ou qualquer outra organização brasileira que adote o planejamento estratégico. Primeiro, que esse modelo de planejamento estratégico ainda é um modelo que é estudado na academia, que é estudado nas universidades, que é estudado nos cursos voltados para a estratégia. Ainda é muito falado sobre planejamento estratégico. Eu diria que é só sobre isso que se fala nos cursos. Então, os gestores no Brasil, seja da administração privada como da administração pública, continuam adotando o modelo de planejamento estratégico. E nós, na administração pública brasileira, esse é o modelo vigente. Então, qual que é a minha intenção com esse vídeo? Não é criticar os gestores públicos, pelo contrário. É mostrar para eles, se você estiver assistindo o vídeo, que talvez toda essa energia desprendida para elaborar um plano super bonito, super formal, de estratégia, provavelmente não está condizendo com a realidade da sua organização. Então, o meu conselho seria, em vez de perder tanto tempo para elaborar um documento que não vai ser utilizado, usar essa sua energia voltada para a estratégia e preparar os demais gestores da organização, que estariam abaixo de você, a aprender mais sobre estratégia e eles desenvolverem competências que sejam importantes para que eles ali no dia a dia, de frente com a sociedade, atendendo esse cidadão, saber implementar formas de estratégia para melhorar o serviço prestado à sociedade. Então, a minha sugestão é, se você é um estrategista de um órgão público, pense que talvez seja mais interessante você passar a ensinar as pessoas como implementar estratégia do que ficar apenas desenvolvendo um documento que não tem valor, não traz resultados práticos para a organização. Então, esse é o meu grande interesse ao trazer esse vídeo para vocês. O outro interesse é para que você, se você é um gestor público que não necessariamente trabalha com planejamento estratégico, eu quero que você entenda que esse modelo que existe, ele não funciona. Então, você, mesmo não sabendo sobre planejamento estratégico, você vai ter possibilidade de desenvolver um grande trabalho se você utilizar as outras dicas de estratégia que eu vou trazer para você aqui ao longo do canal.
Então, eu quero que você se sinta à vontade com o que é estratégia, pensando que ela não está restrita à ideia do planejamento estratégico, tá? Como exercício do vídeo de hoje, eu gostaria que você procurasse no website da sua empresa e se eles, por acaso, utilizam um modelo de planejamento estratégico. Se eles utilizam, eu gostaria que você analisasse o que é feito e comentasse aqui na parte dos comentários do vídeo se você consegue ver se existe relação entre o que foi planejado e o que foi implementado. Se de fato isso acontece ou aquilo que eu te trouxe, que o que é elaborado do que é implementado está muito longe da realidade. Eu de fato gostaria muito de saber como é que acontece no seu órgão, se você consegue ver as diferenças entre a teoria da prática. Conte, enriqueça essa discussão com os outros colegas gestores públicos do Brasil. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!